fazer uma visita guiada. Bem-vindos a todos, muito obrigado por terem vindo. Essa exposição é basicamente uma expressão daquilo que nós, vou dizer nós, enquanto jovens, somos, porque não existiria essa exposição sem liberar, sem o pessoal que está por detrás, a qualidade do grupo. Então, essa é a nossa exposição, não é só... É muito pouco. De tanto que nos ensinaram a calar, quem ainda sabe falar? De tanto que nos ensinaram a chorar, quem ainda se lembra? O primeiro quadro que vocês veem aqui tem como tema conexão, né? Conexão, entre aspas, empatia. O título dessa obra é esse. O tema, a técnica usada é acrílico sobre tela e ele foi produzido em 2020 a 2021. É uma obra já antiga, né? E para vocês terem noção, aqui vão aparecendo várias obras de vários anos e, consequentemente, de várias expressões artísticas, de vários movimentos. E aqui eu uso o surrealismo. O surrealismo é uma técnica que eu uso para poder apresentar os meus sentimentos. Vou resumindo, porque são vários quadros, né? Obrigado, vamos passar para outra obra. Essa obra retrata sobre uma criança que veio da roça, né? Veio do interior. E ele traz consigo um bambu. E esse aqui é o bambu. O bambu, nas nossas roças, é um material que usa para fazer várias coisas. Construir casas, tirar água e acolher também frutos, né? E também para a caça. E ele chega para a roça, encontra várias realidades e se é submetido às vezes a largar o bambu. Então trago uma reflexão daquilo que às vezes acontece com os nossos irmãos do interior. Eles vêm para grandes cidades e às vezes são obrigados a deixarem sua cultura, sua forma de viver, suas vivências, sua vestimenta. Somos os sapatos velhos do tempo colonial, manteigaram os nossos sonhos novos com sal. Quem ainda consegue? Esse Morro do Canivete é basicamente onde começou a história do próprio Porto Anguim, entre o Morro do Canivete e o Morro do Missão, esses dois lugares. E aqui eu faço uma representação surrealista daquilo que é o Morro do Missão, o Morro do Canivete. Lá é muito, mas muito bonito. Eu fiz assim por conta de uma parte minha que eu estava passando por uma parte dele. Tanta pressa aqui que nem dá para refletir. Podemos também prosseguir. Podemos prosseguir. Aqui tem a obra da Mona Lisa. Muitos apresentam a Mona Lisa como uma personagem histórica, artística, muito conhecida. Um artista, a Mona Lisa, é uma mulher muitas vezes representada. Eu quis apresentar a Mona Lisa da minha forma. E olha aqui, ela, para vocês terem noção, parece ser bem cochichuda e não sei o quê, mas por que eu não apresentei assim? É propositado. O artista fez de propósito, eu poderia ter apresentado da forma como ela é realmente. Apresentei ela assim bem strong, por conta das mulheres, né? As mulheres se com essa beleza estética. Há quem diga que as mulheres gordas, entre aspas, né? São feias, não sei o quê. E eu disse, não, vou apresentar uma das mulheres mais bonitas, vamos assim dizer, do mundo, ou pelo menos tem sido apresentada, que é a Mona Lisa, nesse contexto, bem, para ver como é que vai ser a reação dele. Estômago cheio num quarto com perfume do AC. Depois temos aqui também a cabeça do comboio. A cabeça do comboio é um retrato de outro lugar onde eu vivo, do mesmo lugar onde eu vivo, que é o Porto Anguim, né? E antigamente, antes de ser chamado Porto Anguim, era chamado de Benguela Velha. Para quem não sabe, o atual lugar, Porto Anguim, anteriormente era chamado de Benguela Velha. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram, eles queriam que aquele lugar se chamasse Benguela Velha. Então, notaram, chamaram de Tinga e Alamba. Só que depois viram que estava quente, então Benguela faz um pouco de frio, fizeram lá. Então, e esse comboio trazia o café da Gabela para o Porto Anguim. Por isso é que é chamado de Porto do Anguim. Anguim que é a Gabela. Então, é uma questão histórica que nós, os jovens, temos que estudar e aprender um pouco mais. Nesse comboio, nesse trem, podemos assim chamar, traziam-se mercadorias como café, a banana e vários outros, né?
a Yanzi, Zimbabwe, nossos antepassados, nossos ancestrais, que lutou para a libertação de Angola. Para quem não conhece, temos que conhecer. A Zimbabwe foi uma das nossas heroínas, que fez com que a escravatura terminasse. Ela lutou anos e anos, fez com que a nossa cultura não fosse desvanecida e perdida. E hoje estamos aqui, graças a eles, né? Livres e libertados. Podemos passar do outro lado para darmos sequência à nossa exposição. Vou passar por aqui, já vamos terminar. Aqui eu falo sobre a mulher africana, né? As mulheres africanas são aquelas que muitas das vezes usam o pano, a miçanga, que tem aqueles adornos específicos, né? Há uma coisa que é bem interessante nas nossas mulheres africanas, que eu gosto muito, que são as nossas irmãs muila, né? Elas usam aqui eu estou esquecendo o nome. Um colar, vamos assim dizer. E elas levam consigo aqueles colares em todos os lugares. Sempre que eu vou, por exemplo, em Luanda, em algumas viagens, eu vejo as nossas irmãs muila a usarem esses colares. E é característico. E eu pergunto, qual é a nossa cultura? O que é que nós temos nos apresentado enquanto mulheres ou homens africanos? Será que continuamos com a nossa ideologia, nossos pais, nossos brilhos, a nossa pensão? É uma reflexão que eu trago aqui também. O pensador, ou Kunku Samayonga, o pensador é um símbolo emblemático da nossa cultura. E ele ou ela representa as pessoas que têm raciocínio próprio e uma argumentação também própria. Tanto que vocês, ao observarem para o Kunku Samayonga, vão ver que ele está com um ar pensativo, né? Como se estivesse assim, calmo, em algum lugar, tranquilo. Temos aqui uma das crianças, o sonho perdido. Tem uma criança que sorri, ou seja, sorri é meio à toa. Existem aquelas crianças que não tiveram a oportunidade, o pessoal, vamos só prestar atenção, só os minutos, né? Tem aquelas crianças que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, né? Mas, apesar de não irem para a escola, você vê para o semblante dela, ou apesar de não terem comida, tenho aqui uma amiga minha que é ateu, mas ela faz atividades de solidariedade. E quando você vai, por exemplo, ajudar uma criança que tem necessidade extrema, você vê a satisfação, a alegria dessa criança. É como se nós, ao dar, é como se elas, ao receberem um presente, não mais se sentissem desprezadas, e o sofrimento que ela carrega desaparece num pão, numa sopa, é uma coisa muito interessante. Parece que elas são mais felizes em relação a nós. Então, pronto, eu tenho aprendido com elas que a vida não é só sorrir, é manchar ou ter queda, mas é sorrir, receber as pequenas coisas e sorrir mesmo assim. Elas estão caminhando pelas estradas, tem uma paisagem que precisa de muita solidariedade. E para terminar, já vamos terminar. Aqui eu faço a representação daquilo ou daquela que é, para mim, as rainhas ou as heroínas do nosso país, que é a mulher zungueira e batalhadora. Elas fazem de tudo, mas de tudo para colocar a comida na mesa. Vão para Lavra, vão para Zunga, vão para diversos lugares só para manter o sustento em casa. Muitas das vezes com o bebê no colo, muitas das vezes com uma gama de fardos que nós não imaginamos, mas elas se mantêm. Por exemplo, a minha mãe, a todas as mulheres angolanas e africanas que lutam pela sobrevivência e, sobretudo, para manter a comida em casa, para trazer a comida em casa. Porque acontece uma salva de palmas para eles.